Nós vamos, nesse momento, por ser um dia especial, um dia da dedicação da Malu, vamos cantar o hino 458, Vinde Meninos. Eu só peço perdão aos irmãos que hoje nós não vamos ensaiar o hino da semana de oração pelo nosso tempo, mas vocês estão convidados para estar aqui amanhã para a gente ter o nosso domingo, novo tempo, e ensaiarmos esse hino também. Vamos cantar o hino 458, Vinde Meninos. Você, sendo nosso convidado, amigo, você também pode vir aqui à frente. Qualquer um que tenha um pedido especial de oração, um problema que você está passando, vem aqui à frente para nós orarmos. E também quem quer agradecer por uma bênção, vem aqui à frente. Nós vamos cantar agora um hino. Enquanto vocês vêm, nós teremos uma oração especial. Vamos colocar em pé? Calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Na hora com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do
é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Muito bem, irmãos, nós vamos orar aqui agora, do jeito que estamos, mas vamos também lembrar da nossa querida irmã Enedi, que perdeu um ente querido tragicamente no litoral, acabou falecendo, morrendo afogado. Vamos lembrar de orar por eles, né, e somente por ela, durante a semana aqui em nossas casas também. Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque é o nosso Pai, um Pai que nos ouve, um Pai que estende a mão para nos buscar, um Pai que está sempre de braços abertos a nos abraçar. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar em Ti, nós podemos entregar, Senhor, as nossas petições, nossas angústias, nossos temores, nossas aflições em Tuas mãos, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ouve e também Te agradecemos porque o Senhor atende às nossas necessidades. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o céu está aberto nesse momento, ouvindo as nossas preces, Senhor. Que nesse momento o Senhor atenda, Senhor, os nossos pedidos, todos os pedidos que aqui estão em nosso coração. Que o Senhor, pela Tua bondade, Senhor, pela Tua misericórdia, ouve e atende, Senhor, a cada pedido nosso. Lembramos, Senhor, especialmente pela irmã Enedi. Cuida dela, Senhor. Dá a ela a esperança de encontrar esse ente querido um dia, ó Deus, e conforta o coração dela e também todos os seus familiares, Senhor. Cuida de nós, Senhor, cuida de todos que estão aqui, ó Deus. Abençoe os nossos familiares também, abençoe o Teu povo, Senhor, abençoe, ó Deus, os nossos amigos que aqui estão nesse momento, Senhor. Se faça presente aqui, ó Deus, abençoe o programa que se segue. Nós tudo isso colocamos em Tuas mãos, no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado. Bom sábado a todos os irmãos e irmãs, amigos, amigas, familiares da Maluzinha. É uma grata satisfação tê-los conosco nesta manhã, onde vamos celebrar um ato litúrgico de fé e de ação de graças pela vinda da Maluzinha. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai amado, aqui estamos reunidos porque aqui viemos para ter um encontro contigo através da Tua palavra. O Teu Santo Espírito que inspirou essas sagradas Escrituras, Ele é o único capaz de nos fazer entender de forma correta os princípios do Teu reino. Por isso rogamos que Ele mais uma vez se faça presente em nosso meio
ilumine a mente de cada um de nós, remova todos os empecilhos, para que possamos entender a mensagem desta manhã de acordo com a tua vontade. Que teus santos anjos sejam enviados por ti do teu trono da graça, para trazer aqui para nós as bênçãos que necessitamos nesse momento de adoração. É o que te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. O título do tema desta manhã é: quem é este? Havia no Antigo Testamento 3 ofícios principais, 3 classes de pessoas que exerciam funções diferentes na nação de Israel. Eram eles os profetas, os sacerdotes e os reis. O profeta era a boca de Deus ao povo. Já o sacerdote representava o povo diante de Deus. E o rei fazia cumprir a lei de Deus nacionalmente. Jesus cumpre esses 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Ou melhor, ele é o maior dos profetas, ele é o sumo sacerdote perfeito e ele é o rei dos reis. Interessante que no relato dos evangelhos houve várias ocasiões em que os discípulos queriam aclamar Jesus como rei dos judeus, e ele não o permitiu, frustrando os seus discípulos, os seus seguidores. No entanto, na última semana de seu ministério aqui na terra, por ocasião da sua última Páscoa, chamado Domingo de Ramos, Jesus surpreendeu a todos ao entrar em Jerusalém, como foi profetizado pelo profeta Zacarias, como o rei ungido de Israel. Esse episódio é tão importante que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, registram esse fato. Eu gostaria de ler com vocês o relato do evangelho que está em Mateus. Eu recomendo que vocês abram as suas Bíblias no livro do evangelho de Mateus, capítulo 21. E vamos ler os primeiros 10 versículos. Eu estou lendo aqui na Bíblia, versão João Ferreira de Almeida, corrigida e atualizada. Diz o texto, capítulo 21 de Mateus: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, Betfagé em hebraico significa casa dos figos, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está adiante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes
e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é esse? Quem é esse? Essa pergunta tem atravessado a história. Quem é Jesus? 19 séculos se passaram e Jesus continua sendo o personagem central da história. Sua vida, seus ensinos, ainda causam enorme impacto na vida das pessoas. Jesus permanece atual e continua sendo tema para canções, músicas, livros, filmes, séries, debates, etc. Quem é Jesus? A mãe de Beethoven, o gênio da música, quase o abortou. Ela já havia tido 2 filhos e eles haviam nascido deficientes. E ela não queria ter um terceiro. Ela procurou um médico com o propósito de fazer o aborto do menino que ela estava grávida, da criança que ela estava grávida, porque naquele tempo não sabia o sexo, só depois que nascia. E o médico a dissuadiu a não fazer o aborto. Se ela tivesse feito o aborto, o mundo não teria conhecido o gênio de Beethoven, o gênio que compôs uma das maiores músicas da história, a Quinta Sinfonia. Beethoven, quando jovem, ele foi noivo durante anos de uma moça. Mas a moça acabou terminando o noivado quando a data do casamento já estava marcada. Mais tarde, Beethoven estourou na Europa como um gênio musical e ficou tremendamente conhecido. Era um personagem mundialmente conhecido ali na Europa. E então foram conversar com a sua ex-namorada e perguntar: por que você terminou com ele? E ela respondeu o seguinte: eu via nele um homem de pequena estatura. Beethoven era um homem de baixa estatura, tinha mãos pequenas e tinha muitos pelos em cima das mãos. Falou: eu via nele um homem de pequena estatura, mãos pequenas. Eu não conhecia ele como um gênio. Assim também, muitos hoje desconhecem quem é Jesus Cristo. Não sabem quem ele é. O enxergam como uma pessoa de pequena estatura. E são muitas as ideias que se tem a respeito de quem é Jesus. Se você quiser ler um livro interessante, tem esse livro aí, Jesus para Presidente. Foi escrito por Roland Merulo. É um livro interessante, é uma ficção. Apresenta Jesus como candidato ao presidente dos Estados Unidos. O livro é divertido, é irreverente, é emocionante. O destaque do livro são as pessoas que Jesus escolhe para fazer parte do seu comitê. Gente tudo disfuncional, gente incrédula, como diz a música do Legião Urbana, Eduardo e Mônica, gente estranha, esquisita. É um livro que traz esta imagem de Jesus. Outra obra
que destaca os paradoxos de Jesus, foi escrito por Victor Coolidge. 10 coisas que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito. E esse livro é muito bom, gente. Ele focaliza os ensinos de Cristo completamente contrários à lógica humana. Os últimos serão os primeiros. O maior é o que mais serve. Os humildes serão exaltados. É um livro fantástico. Vocês devem ter acompanhado, em dezembro do ano passado, a Netflix, que é um serviço de streaming no YouTube. Ele lançou o especial de Natal com o grupo Porta dos Fundos, escarnecendo da masculinidade de Jesus. A revolta foi tamanha com essa ideia desse grupo Porta dos Fundos a respeito de Jesus, que esse especial foi parar lá no Supremo Tribunal Federal, porque é uma distorção de quem é Jesus. E no início deste ano, a Netflix lançou no seu canal YouTube a série Messiah, inicialmente com 10 episódios, onde se imagina Cristo vivendo em nossos dias, como um líder religioso que combate o Estado Islâmico e é perseguido pelos Estados Unidos, entre outras coisas. 2000 anos se passaram e Jesus continua chamando a atenção de mestres, filósofos, religiosos, psicólogos, cientistas, líderes do mundo inteiro, de todas as épocas. Quem é Jesus? Do ponto de vista da aparência física, nós não sabemos muito como era Jesus. No Vaticano, no Museu do Vaticano, há uma pressuposta carta escrita por Publius Lentulus. Nome interessante, né? Publius Lentulus, que foi predecessor de Pôncio Pilatos na Judéia, e ele escreveu uma carta para Tibério César, que foi imperador entre os anos 14 e 34, 37 da nossa era, descrevendo características de Jesus. A maioria dos historiadores duvida da veracidade dessa carta, mas a descrição é a seguinte: tem esse texto, diz que é um homem de justa estatura, muito belo no aspecto, majestade em seu rosto, tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura, são distendidos até a orelha, e das orelhas até a espada, são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio da sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso pelos nazarenos. Pelo menos a descrição dos cabelos à maneira dos nazarenos, essa é procedente. Ellen White, profetisa do Senhor, quando visitava a família da senhora Abby Kellogg Norton, sempre contemplava na parede da sala uma gravura de Jesus de autoria de John Sartain. Essa gravura foi feita em 1866. E ela dizia ser o mais parecido, não igual, o mais parecido com o que ela via quando o Espírito lhe dava o dom de profecia e ela tinha as revelações sobre quem é Jesus. Os evangelhos não tiveram nenhum interesse em descrever Jesus fisicamente. Não há informações da sua altura, da cor dos seus olhos, do tamanho dos seus cabelos, etc. E eu creio que isso foi proposital por parte dos evangelistas. Mas nós podemos conjecturar, que é isso, pressupor, imaginar algumas características físicas de Jesus. Por exemplo, como um judeu de sua época, Jesus teria a pele bronzeada pelo sol da Palestina, olhos claros ou castanho, como a maioria dos judeus,
barba espessa, como era o costume dos judeus de seu tempo, um nariz curvo, característica dos orientais das terras bíblicas, musculoso, devido ao seu trabalho exercido como carpinteiro. Usava sandálias e tinha um manto, que era um vestuário comum dos homens judeus da sua época. Falava aramaico com sotaque, que era a língua comum do povo da Galileia. Jesus também falava o hebraico, o idioma das Sagradas Escrituras, e provavelmente falava o grego, que era o idioma da diplomacia das nações na época, como o inglês hoje. E também o latim, que era o idioma do Império Romano. Os evangelhos não se preocuparam em revelar detalhes do aspecto físico de Jesus. A preocupação dos evangelhos foi destacar o caráter, a personalidade extraordinária de Jesus e a sua última semana de vida aqui na terra. Para vocês terem uma ideia, o evangelho escrito por Marcos e por João, mais de 50% do conteúdo se refere à última semana de Jesus aqui na terra, quando ele foi preso, condenado, morto e ressuscitou. Essa era a intenção dos evangelhos: mostrar Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e destacar a sua personalidade e o seu caráter extraordinário. Entre os muitos aspectos do caráter, da personalidade de Jesus, eu gostaria de destacar alguns deles para nós nesta manhã. Os evangelhos revelam a impressionante inteligência de Jesus. Jesus era um homem extraordinariamente inteligente. Os fariseus, os escribas, os saduceus, os doutores da lei, ele por várias e várias ocasiões tentaram deixar Jesus num beco sem saída, numa armadilha intelectual, como eles gostavam de fazer. E sempre Jesus os surpreendia, arrancando as suas máscaras de inveja, de arrogância e de prepotência. No Evangelho de João, no capítulo 8, nós temos o relato dessa imagem que você está vendo, que é o caso da mulher adúltera. João descreve que os inimigos de Jesus trouxeram essa mulher, que ela foi surpreendida em adultério. Se fosse hoje, a gente escreveria entre aspas. Na realidade, o próprio João, na descrição seguinte, no versículo 6, diz que aquilo era uma armadilha para deixar Jesus num beco sem saída. Se Jesus dissesse, pode apedrejar essa mulher, teria ido contra o governo romano, que era o único que tinha autoridade para punir os judeus. Além do que, cometeria uma tremenda injustiça, porque um adultério tem que ser cometido por quantas pessoas? 2. Cadê o marido? Cadê o marido? Não, cadê o homem? Será que o homem que cometeu adultério com essa mulher naquele tempo também tinha foro privilegiado? Se tomasse uma posição contra o apedrejamento, os inimigos de Jesus o acusariam de transgredir a lei levítica deixada por Moisés. Com sua incrível inteligência, Jesus ordenou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Houve um silêncio profundo. A consciência de todos foram despertadas. Afloraram seus atos corruptos, desonestos,
suas invejas, seus ciúmes, suas incoerências, suas idiocracias. As pedras foram caindo, só se ouvia o som das pedras caindo. Todos se retiraram, com exceção de Jesus. Só ficou ela e Jesus. Jesus poderia condená-la, mas não. Jesus ofereceu o seu perdão e ditou o roteiro da nova vida para esta mulher. Vai e não peques mais. Jesus também não era politicamente correto. Ele ia direto ao ponto. Ele não dourava a pílula, ou seja, ele não adoçava os remédios. Ele era direto em suas colocações. Em seu encontro noturno com Nicodemos, o grande mestre do farisaísmo, que está registrado no Evangelho de João, Jesus destruiu com um só golpe o castelo da teologia farisaica, da qual Nicodemos fazia parte. O Talmud, que é um livro de interpretação das tradições judaicas, descrevia vários tipos de fariseus. Tinha os fariseus espere um pouco, que era aquele que adiavam o seu compromisso, que sempre estavam adiando as suas atitudes. Havia os fariseus trombadores, aqueles que queriam ser puros e quando aparecia uma mulher, eles fechavam os olhos e estavam sempre tropeçando, caindo e se machucando. Havia também os fariseus corcundas, que caminhavam curvados para demonstrar para todo mundo a sua humildade. Havia os fariseus faladores, que gostavam de continuamente falar das suas obras e de seus atos. Havia também os fariseus amedrontados, que viviam continuamente aterrorizados com a justiça de Deus. Hoje estou salvo, amanhã estou perdido, depois da manhã estou salvo, depois da manhã estou perdido, né? Alguém perguntou uma vez para mim, você não tem medo da volta de Jesus? Eu falei, eu não. Por quê? Eu não mereço a salvação. O juízo da minha vida está nas mãos de Jesus. Se Ele quiser me salvar, é uma decisão dele. Se Ele não quiser me salvar, o tempo que eu vivi aqui com Ele já valeu a pena. E havia os tementes a Deus, os fariseus genuínos, verdadeiros filhos de Abraão. Nicodemos era um desses fariseus tementes a Deus. Jesus, porém, mesmo sabendo que Nicodemos era temente a Deus, o tratou como um descrente e exigiu de Nicodemos algo fundamental que ele exige de mim e de você. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Jesus não era politicamente correto. Ele foi sempre direto ao ponto. Jesus chegou para Nicodemos e fez Nicodemos sair da síndrome da teologia do morcego. Vocês sabem o que é a teologia do morcego? A teologia do morcego é aquela teologia que vê a verdade de Deus de cabeça para baixo. Jesus disse para Nicodemos, saia dessa posição de cabeça para baixo e nasça de novo. Jesus sempre foi extraordinariamente autêntico. Jesus também era amigo dos pecadores. Jesus escandalizou muitos do seu tempo, porque aproximou-se dos pobres, dos humildes, partilhou refeições com eles, conversou com aqueles com quem ninguém falava, tocou os intocáveis, os alienados, os marginalizados dos dias de Jesus. Jesus se misturava com as pessoas de todas as categorias. Jesus era livre para ser o que ele queria ser. Como é bom ser livre para você ser, não o que os outros querem que você seja, mas você ser aquilo que você deseja ser, de acordo com Deus. O pastor John Carroll,
quando o pastor na igreja de Nova York, ele tinha o costume de colocar frases no mural da igreja. E certa feita, essas frases ele colocava para chamar a atenção das pessoas. Certa feita ele colocou a seguinte frase no mural da igreja: esta igreja é apenas para pecadores. No final da semana, pastor Carroll recebeu uma correspondência de um membro anônimo da igreja que dizia: estou chocado em saber que a nossa igreja é apenas para pecadores. Eu tenho sido membro desta igreja por 25 anos e nunca percebi que estava no lugar errado e não era bem-vindo. Aí o pastor Carroll na semana seguinte colocou esta frase no mural: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não é alguns pecaram, não é a maioria pecou, não é um grupo pecou. A frase começa com a expressão todos, e todos significa todos, inclusive eu e você. Os evangelhos também revelam Jesus como com um extraordinário senso de humor. Ao enfrentar as futricas e as tradições estúpidas dos escribas, fariseus e saduceus, ele usou sempre de bom humor, utilizando hipérboles, que eram figuras de linguagem exagerada, para mostrar a incoerência dessa gente. Por exemplo, os fariseus se preocupavam em não se contaminar por beber uma água com um inseto, então eles coavam a água para beber. Jesus falou: olha, fariseus, vocês estão tão preocupados em não engolir o inseto, que acabam engolindo camelos. Se fosse hoje, Franklin, eu penso que Jesus diria o seguinte para os fariseus modernos: vocês têm tanto cuidado com o ácaro e engolem dinossauros, né? E utilizou outras figuras de linguagem. Chegou para os fariseus, disse: olha, vocês são semelhantes a sepulcros caiados, bonito por fora, podre por dentro, denunciando a hipocrisia deles. Chegou para aqueles que confiam na riqueza como um passaporte para o reino de Deus e disse: olha, é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que aqueles que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. Jesus tinha uma capacidade enorme de revelar as incoerências, de desmascarar o chamado pecado devocional, muito comum naqueles tempos e muito comum em nossos dias. Foi por isso que ele foi o rei das imagens e o rei das parábolas. Mas eu quero destacar por último, viu as pessoas por um ângulo diferente. Na cultura dos dias de Cristo, uma criança não tinha nenhum valor religioso. Os rabis ensinavam que as crianças não podiam entender as escrituras antes que completassem 12 anos. Segundo o rabinismo no tempo de Jesus, gastar tempo com uma criança era uma tolice, uma estupidez. Conversar com elas era visto como perder tempo, como dormir muito ou ficar conversando com bêbado. Essa era a ideia que se tinha a respeito das crianças. O que Jesus fez? Elevou as crianças como o símbolo universal da humildade, da confiança, da simplicidade, da inocência e do perdão. Jesus destacou a criança como o símbolo da dependência absoluta. Ela nada tem e de tudo necessita. Só são as únicas prontas para o reino de Deus. E daí acrescentou: quem é o maior dos reinos dos céus? Em verdade vos declaro, se não vos transformar e não tornar como criancinhas, não entrarei no reino dos céus. A chave para entrar no reino dos céus é ser como uma criança, ter espírito perdoador, dependente,
não ter algumas atitudes que nós adultos muitas vezes temos, como ser cínico, insensível e outras coisas. Criança é autêntica. Mas nós começamos lendo o capítulo 21 de Mateus e vamos agora concluí-lo, lendo os versículos 12 a 16 de Mateus 21. Abra novamente a sua Bíblia e leia esses seguintes versículos. Depois de entrar triunfalmente em Jerusalém, Jesus faz a seguinte coisa. Diz ali os versículos 12 a 16. Diz o capítulo 21, dos versículos 10 em diante. E entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Versículo 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele o curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves os que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. O perfeito louvor vem da boca dos que são como uma criança. Jesus destacou um grande princípio bíblico. Que princípio é esse? Os filhos são herança do Senhor e um presente de Deus para os pais. Esse é um grande princípio bíblico que nós, como igreja, como cristãos, como pais, não devemos nunca perder. As crianças são herança do Senhor, um presente de Deus para nós. É por ser os filhos uma herança do Senhor é que a Bíblia, desde os tempos antigos, tem a doxologia do ato de fé, da dedicação dos filhos a Deus. Jesus passou por isso, João Batista, Samuel, Sansão e tantos outros. A dedicação, meus irmãos e irmãs, amigos e familiares, é uma ação de graças, é um ato de fé, é uma súplica a Deus pela consagração da criança, é uma aliança entre Deus, os familiares e esta igreja. Quando nós participamos dessa dedicação, nós estamos fazendo essa aliança entre Deus, os familiares, os pais familiares e esta igreja. Eu quero dizer para vocês que no dia 3 de julho de 2019, houve uma terrível instabilidade no WhatsApp, no Facebook e no Instagram. Os internautas e os digitalizados, porque hoje o celular passou a ser uma parte do membro humano, né, do corpo humano, eles ficaram apavorados, não conseguiam acessar nem o WhatsApp, nem o Facebook, nem o Instagram. Tiveram que aguardar até a noite para que tudo voltasse a funcionar. E Laura, sabe por que isso aconteceu? Porque nesse dia, uma pessoa muito amada veio a este mundo. Quem é ela? A Maria Luísa. Quero que a Laura, o Leandro, venha aqui à frente, trazendo aqui a Maria Luísa Castro Pascoaloto da Cruz. Seus pais
Laura Leite de Campos de Castro e Leandro Pascoaloto da Cruz. A Maluzinha, como é chamada, nasceu aqui na cidade de Tatuí em 3 de julho de 2019, aproximadamente às 8 horas da manhã, quando parou o WhatsApp, o Facebook e o Instagram. O mundo parou para comemorar o nascimento da Maria Luísa. Quero chamar aqui também os avós, os familiares, para vir aqui à frente. Por favor, avós, familiares, tios, tias, venham aqui. Esse é um momento solene, é um ato de fé. E se você crê que isso é um ato de fé, um ato solene, vem aqui à frente. Eu vou pedir aqui que os diáconos, alguns irmãos, por favor, puxem aqui um pouquinho o púlpito. O púlpito aqui ao lado para a gente. Obrigado. Queridos anciãos da nossa igreja, a presença de vocês aqui também é muito importante. Vocês entenderam o que nós estamos fazendo aqui? Isso aqui é uma aliança, um pacto, um compromisso que nós estamos assumindo diante de Deus. Deus vai receber a Maria Luísa como propriedade dele. Vocês pais, avós e familiares vão assumir o compromisso de fazer o possível para que a Malu cresça nos caminhos do Senhor, até a idade dela poder escolher. E vocês, irmãos e irmãs da igreja, vocês também assumem esse compromisso. Esse compromisso é válido com os membros desta igreja. Eu, vocês, o corpo de anciãos, nós assumimos o compromisso de auxiliar vocês na educação espiritual da Malu, até que ela possa decidir por si. Qual que é o nosso propósito? Há um filme baseado num fato verídico, em que um filho com o pai com Alzheimer no sanatório, ele saía do serviço e ia visitar o pai todas as noites e conversava com o pai. O pai não entendia nada, ele tinha Alzheimer. E junto com esse pai tinha um outro enfermo, com um outro filho que estava lá, que foi se incomodando com aquilo, até que um dia esse outro que tinha o pai em conjunto com ele chegou para esse filho e falou: mas você não sabe que ele não entende nada, que ele não conhece você? Isso se transformou num filme, porque no final o filho deu a seguinte resposta para o outro filho: ele não sabe quem eu sou, mas eu sei quem é ele. Esse é o objetivo nosso, que a Malu saiba quem é Jesus. E quando ela tiver a idade de poder decidir, ela vai receber pressão daqueles que não creem em Jesus para se desviar dele. Mas ela vai poder dizer: eu sei quem é Jesus. Essa menina é um presente de Deus para todos nós. Tem um vídeo dela. Vamos assistir o vídeo dela? Vamos lá? Vamos ver.
provai e... Não é o provar e ver, não, viu? Ai, Leandro, gostei, Leandro, gostei. Ah, o vovô. Sou outro vovô. Olha que linda. Olha que linda. Que beleza. Coisa mais linda do mundo. Mas Helena e a Malu, vocês também são a coisa mais linda do mundo, tá? Nossa, fazendo compra. Olha que linda. Olha que linda. Princesa. Olha o sorriso. A Emília.
Rogério cresce também, viu? E logo vai namorar, viu? Essa é a mais bonita de todas. Mudou a vida de vocês, não mudou? Mudou ou não mudou? Mudou? O que uma criança faz, né? Mas é um presente. É um presente que Deus está dando para vocês. Leandro, Laura, vocês não estão sozinhos nessa. Tá? Seus familiares, nós aqui da igreja e o nosso Deus está junto com vocês. Deus já enviou um anjo. Ela tem um anjo que acompanha a Malu desde a sua gravidez. Você pode não enxergar esse anjo, mas pela fé você pode ver. Isso é um dos carinhos de Deus, uma demonstração do amor de Deus para com essa pequenininha. Antes de nós fazermos a oração, Rogério, tem uma coisa que toda a igreja gostaria de desejar para vocês. Nós vamos ouvir agora uma música. Preste atenção na letra desse hino. Esse é o desejo da Igreja Central de Tatuí para Maria Luísa e para vocês. O momento é especial, de emoção no coração. Um bebê vem trazer alegria no viver. Um milagre vejo em seus olhinhos a brilhar.
palavras pra agradecer, Senhor, pois a Malu nasceu e vou dedicá-la a ti. Quero ensiná-la a te servir e assim retribuir o presente que deste a mim. Quando o tempo se passar e uma adulta se tornar, com carinho irá lembrar dos cuidados de Jesus. Prometemos que ao seu lado sempre estaremos pra criá-la bem juntinho de Deus. Não há palavras pra te agradecer, Senhor, pois a Malu nasceu e vamos dedicá-la a ti. Vamos ensiná-la a te servir e assim o presente que deste a nós, o presente que deste a mim. Leandro, Laura, vem aqui, por favor, com a Malu. Vamos fazer aqui o círculo do ancianato, tá? Vamos nos ajoelhar. Bom, vocês podem ficar no meio. Podem se ajoelhar, por favor. Nós vamos agora dedicá-la a Deus. Eu vou fazer oração e o quadro de anciãos vai fazer a imposição das mãos. Essa imposição das mãos é um direito daqueles que são ungidos como um canal de bênção para Maria Luísa. Então eu convido todos os anciãos para que estendam a sua mão direita para nós dedicarmos a Maria Luísa. Querido Pai, essa menina é tua. Ela veio como um presente para o Leandro, a Laura e seus familiares. Ela também faz parte da família do teu povo. Conforme foi cantado no hino, nós dedicamos a Maria Luísa para ti. E que o Senhor a conduza conforme a tua vontade. Que ela tenha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E que nós como igreja possamos ser companheiro da Laura e do Leandro.
e dos familiares para auxiliá-los na condução da Malu, para que ela nunca se esqueça de quem é Jesus. Assim sendo, nós entregamos ela nas tuas mãos, no nome e por amor de Jesus. Amém. Vem, vamos passear um pouquinho. Laura, Leandro, vem aqui, por favor. Nessa caixa tem algumas coisas que devem ficar para a lembrança da Malu. Cadê o Tiago Luz? O Tiago Ferrari. Tiago, vem cá, Tiago. Laurinha, é a primeira ofertinha da Maria Luísa para Jesus. O Tiago vai emitir depois o recibo e você pode colar no albinho dela ou na Bíblia dela ou alguma coisa, tá? Ok? Pode abrir aqui. Essa aqui é a primeira carta de Deus para Maluzinha. É uma biblinha ilustrada, onde Deus está mandando as mensagens que Ele quer que ela desde pequenininha vá aprendendo. Isso aqui são historinhas da Bíblia bem pequenininhas que a mamãe e o papai vão ajudar a Maluzinha a aprender. E como a proteção que representa a igreja e representa Deus, a tia já mandou, que foi a Manta. Tem uma pessoa que você queria que cantasse até para ela, que mandou uma proteção grande para ela, para que proteja o corpinho. E isso está representando nós, né, que vamos ajudar a protegê-la, e representando a Deus, que vai dar proteção para Malu.
Está assinado. Vamos fazer agora a oração final. A Laura e o Leandro vão sair com a Malu. Está aqui o bichinho dela. E todos vocês vão ter a oportunidade de cumprimentá-los na saída. Vamos ficar em pé? Anciãos, vamos lá dar a nossa bênção sacerdotal para a igreja. Estendamos as nossas mãos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer a tua luz sobre cada um de nós. Que a paz e a graça de Jesus esteja conosco. São bênçãos que pedimos no nome dele. Amém. Vocês podem então se retirar. Deste lugar que Jesus permaneça.